Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, o nosso segundo devocional Florescer do ano de 2021. E nós estamos no número 272 e hoje estamos dando início então a uma nova série de devocionais, desta vez baseado no livro de Isaías, um livro muito precioso que eu gosto muito de estudar. Quem fez cursos comigo da mulher virtuosa, vitoriosa, nós fizemos um estudo maravilhoso no livro de Isaías que eu gostaria então de compartilhar com vocês em devocionais. Eu gosto muito de um texto que está na palavra de Deus, no livro de Isaías, que é o meu versículo, aquele que sempre quando eu estou cansada, fadigada, muitas vezes desistente, então eu lembro deste versículo e eu tenho este quadro muito precioso que eu ganhei de uma amiga muito preciosa e Deus me presenteou com este quadro. Ele tem um significado muito importante para mim. E aí eu gostaria de começar então o nosso devocional com Isaías 40, os versículos 31, que diz assim, o versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, versículo 31. Então, nós vamos dar início a essa nossa nova série de devocionais. Nós temos um tema que vai se chamar A Vida Cristã Autêntica, né? Como que Deus tratou o seu povo, hebreu, trabalhando com seus corações, e como que Deus trabalha conosco também, para que a gente seja um cristão autêntico na nossa fé no nosso Senhor, na nossa espera, nossa expectativa com o Senhor. Espero que ela possa ajudar muitos, às vezes, a saírem, né, de situações que estão vivendo de desânimo espiritual, de depressão espiritual, até mesmo de pecado, de apostasia. Que o Senhor possa nos abençoar então neste novo ano com esta nova série de devocionais. Hoje em Mogi das Cruzes está nublado, pode ser que chova. Então, a palavra de Deus, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz libertação. A palavra é a encarnação, né? A palavra encarnada, ele tem um nome que se chama Jesus, né? A palavra encarnada é Jesus. A palavra de Deus chama de Jesus de o Verbo vivo. As Escrituras, então, afirmam que Jesus era o Verbo, ou era a palavra que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículos 1 e 14 nos dizem exatamente isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra encarnada, ela se revela por meio da palavra escrita. Então, assim, nós começaremos o nosso estudo devocional de todas as manhãs. Veremos hoje como uma vida cristã autêntica e abundante é uma vida livre de cativeiros espirituais, emocionais ou até mesmo físicos. É importante a gente entender, o livro de Isaías fala de vários reis que passaram por vários cativeiros por causa da desobediência, da rebeldia contra Deus, contra... Então o profeta Isaías, ele passou por cativeiro junto com o povo. Então nós precisamos ver o que era a reclamação de Deus, por que Deus teve que usar esse tratamento tão
doloroso na vida do seu povo, que Deus queria trabalhar. Então, Deus Pai, Ele quer que nós, os seus filhos, desfrutemos dos benefícios de uma vida cristã em Cristo, como nós temos aprendido. A verdade, ela liberta, a verdade que liberta também é uma pessoa, porque a verdade é uma pessoa e a verdade é Jesus. E a palavra de Deus fala, Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós temos muitas pessoas, até mesmo pessoas cristãs, que ainda estão de alguma forma presos em cativeiros. A verdade que liberta, então, nos oferece exatamente aquilo que o Senhor quer, uma vida abundante, uma vida cristã autêntica. Mas existem milhares, infelizmente, de cristãos que não desfrutam desta vida autêntica, desta liberdade, por estarem em algum tipo de cativeiro. Mas quais seriam, então, estes obstáculos no caminho para esta liberdade, para essa vida cristã autêntica e também frutífera e abundante? Quando estamos falando de cativeiro, o que nós estamos falando? Quando falamos de cativeiro, estamos falando que um cristão é mantido em cativeiro por qualquer coisa que esteja impedindo a vida abundante, efetiva e cheia do Espírito que Deus planejou para ele. E o livro de Isaías nos ajuda, então, nessa jornada rumo à nossa liberdade em Cristo. Em Isaías, capítulo 9, versículo 4, nós temos algo muito importante aqui, Deus falando, e nós vamos, então, fazer a leitura. Isaías, capítulo 9, versículo 4, diz assim: Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Então aqui nós temos exatamente Isaías falando o que Deus já tinha feito com o seu povo, né? Destruído o jugo que os oprimia, a canga, que é aquele objeto de madeira que os bois carregam, né? E também a vara de castigo do seu opressor, quer dizer, que eles entravam cativo em algum lugar e eram oprimidos, então, por aquele povo que os tinha levado cativo. Nós temos também o texto profético, porque Isaías é um livro profético, né? Que fala, então, desse povo cativo que estava lá escravo, mas também ele traz a mensagem daquele que os libertaria, não só da escravidão que eles estavam vivendo, mas de todo tipo de escravidão. Isaías, capítulo 61, versículo 1, descreve então Jesus como o libertador. Então nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 61. Todos já conhecem esse texto, e nós vamos então ler ele. Então, Isaías, capítulo 61, nos diz assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então nós temos aqui a mensagem da salvação, né? Esta mensagem poderosa, as boas novas da salvação, que virá aquele que salvará a humanidade. E Lucas, capítulo 4, 16, nós temos então esta confirmação da chegada
então, exatamente do Messias, quando ele se apresenta na sinagoga. Então, ele cumpre essa profecia proferida por Isaías. E nós vamos ler aqui, então, quando Jesus entra. Então, Jesus prega em Nazaré. Dos versículos 16: Indo para Nazaré, onde foram criados, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se então para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos da sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra de graça que lhe saía dos lábios, e perguntavam. Então nós temos aqui a confirmação dessa profecia proferida por Isaías sobre o seu reinado. Deus escolheu o livro de Isaías, que trata sobre cativeiros, para registrar as profecias mais importantes a respeito do Cristo do libertador. Deus se preocupava com a rebeldia, com a idolatria, com a ingratidão, com o orgulho do seu povo, pois esses são os maiores cativeiros aonde nós podemos nos meter. Deus escreveu Isaías 61, de 1:4, como resposta aos cativos. Deus conhece intimamente as aflições, os sofrimentos que resultam da escravidão, da mentira, do engano, do orgulho e todas as outras coisas que Deus trabalhou na vida do seu povo enquanto estava em cativeiro. O povo de Israel entrava e saía de cativeiros para que o Senhor os tratasse tudo o que afastava eles da liberdade. E é assim hoje. O Senhor quer tratar tudo aquilo que nos afasta da liberdade que Cristo conquistou para cada um de nós. João 8,32 diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é Ele quem nos cura, e é Ele quem supre, então, todas as nossas necessidades. De acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a primeira prioridade de Cristo é libertar os cativos do cativeiro da destruição eterna. E ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cristo veio para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração, para abrir os olhos dos cegos. E nessa obra que recebeu o seu nome, Isaías, no hebraico quer dizer Yesha, ou Ahu, que significa Jeová é salvação, ou a salvação de Jeová. Ou seja, o significado do nome de Isaías também revela o tema central deste livro. A salvação provém do Senhor, a libertação vem do Senhor, a cura vem do Senhor. A palavra salvação ocorre por 27 vezes dos capítulos 1 a 39 e relatam então a profunda necessidade humana de salvação. Enquanto os capítulos 40 a 66 mostram a provisão generosa deste dom por Deus, né? A salvação que chega à vida de toda a humanidade. Então, o tema central, a salvação provém do Senhor. Então, eu desafio você a começar a ler conosco, então, o livro de Isaías, e nós vamos aprender através desse livro como ter uma vida cristã autêntica. Isaías advertiu Israel de que sua perversidade seria castigada, mas em sua graça, porém, um dia Deus proferiu, né,
um Salvador, tanto para os judeus como para os gentios. Então, que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer, uma vida cristã autêntica baseada no livro de Isaías.